Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 7. Objeto de conhecimento, membrana plasmática, envoltório celular e permeabilidade celular. E no detalhamento nós vamos ver a estrutura e função da membrana plasmática e da parede celular, assim como sua permeabilidade seletiva, transporte passivo, transporte ativo e endocitose. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês o que temos aqui para o início da nossa aula. Eu tenho aqui representado uma membrana plasmática. E vocês sabiam que os seres vivos possuem membrana plasmática? Faz parte aí da ideia de vocês, ou até mesmo onde são encontradas esta estrutura celular? Então, este será o assunto da nossa aula, em que nós vamos desvendar toda a estrutura, as funções que as membranas plasmáticas possuem no nosso organismo. Então, vejam aí que a membrana plasmática ela é também conhecida como membrana celular. É uma estrutura presente em todos os organismos vivos. E aí, quando eu digo em todos os organismos vivos, eu estou falando de todos aqueles seres vivos, desde as células procarióticas, e nós já sabemos que significam essas células procarióticas, em que elas têm uma estrutura muito mais simples, não têm o núcleo individualizado pela membrana nuclear, e assim o material genético fica dentro ali, disperso no citoplasma, fica todo espalhado dentro do citoplasma. E exemplos como as células procarióticas, nós temos aí as bactérias, tá? Então, isso é importante não esquecer que a membrana plasmática ela é encontrada nas células procarióticas, tá? Como as bactérias, e também são encontradas em todas as outras células, assim denominadas de eucarióticas, em que possuem o núcleo individualizado. Então, estas células eucarióticas estão presentes nos animais, sejam eles invertebrados ou vertebrados, nas plantas, tá? Nos fungos, enfim, em todos os seres vivos, que possuem um núcleo individualizado. Se eu fosse aqui esquematizar para vocês, tá? Eu faria assim, que as células procarióticas eu vou aqui representar como a membrana plasmática. Olha, eu vou colocar aqui MP. É aquela estrutura que nós já vimos ali no início da aula, mas que eu vou detalhar um pouco mais. Como ela não tem o núcleo, então o DNA ele está todo aqui, disperso na região denominada de citoplasma. Tá? Então, aqui caracteriza as células procarióticas. E as células eucarióticas, eu vou representar aqui, tá? Como uma estrutura, claro que essas representações elas são simples, Eu tenho a membrana plasmática, eu tenho aqui o citoplasma, e aqui no interior eu tenho o núcleo, já denominado de núcleo, porque tem esta divisão aqui, essa individualização pela carioteca e o DNA fica todo lá dentro. Eu quero deixar aqui salientar para vocês a importância de vocês saberem esquematizar as células procarióticas, a primeira ilustração e identificar, o primeiro desenho, e identificar que nas células procarióticas não é encontrado o núcleo individualizado, enquanto que nas células eucarióticas nós já temos o núcleo individualizado e o DNA fica lá dentro, tá? Então, vocês
refaçam, né, estudem essas estruturas, porque é importante a gente ter uma fotografia na nossa mente. Quando eu digo fotografia, ao fechar os olhos, eu vou imaginar essas estruturas e saber denominá-las, ok? Vamos ver aí as funções da membrana plasmática, em que elas são importantes estruturas para o isolamento e proteção da célula. Então, ela mantém aquela separação do meio extracelular e do meio intracelular. Eu também tenho como função a regulação do transporte de substâncias dentro e fora da célula. Justamente, como eu disse, do meio extracelular é fora da célula e do meio intracelular é dentro da célula, tá? Também temos ali o reconhecimento de sinais químicos e interação com outras células, e assim acontece que na membrana celular tem estruturas chamadas de citoesqueleto, tem toda uma série de proteínas que elas ajudam a se ligar a outras células, tá? E na ancoragem, como aqui, ó, que eu acabei de citar, né? Ancoragem do citoesqueleto e como suporte estrutural. Se nós identificarmos, se nós pensarmos que nos níveis, quando falamos, presta bem atenção do que eu vou dizer para vocês agora, quando nós falamos de níveis de organização celular ali dos seres vivos, eu tenho que um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas e os vários sistemas formam o organismo. Então, lá no início desta organização que eu acabei de comentar, várias células estão ali unidas entre si, fixas, justapostas, para que possa formar os tecidos. E é essa função aí, uma das funções da membrana plasmática. Elas mantêm uma adesão entre os citoesqueletos, entre as células que estão ali lado a lado, para poder estruturar os tecidos e assim nós termos essa estrutura corporal. Que o órgão tenha essa estrutura corporal também, estrutura morfológica, né? A forma de um órgão. Que minha orelha tenha esse formato, né? Que minhas mãos, as nossas, né? Tenham, enfim, a forma que todos os seres vivos, cada um, possuem com as suas características. Isso está relacionado a essa função estrutural que as células dão àquele tecido e assim sucessivamente nos níveis de organização, órgãos, sistemas e o organismo como um todo. Mas para isso, para nós detalharmos aqui esta membrana plasmática, nós vamos ver agora nesta ilustração que a membrana plasmática possui uma estrutura e assim ela é chamada de modelo do mosaico fluido, que foi ali desenvolvida, né, são estudos realizados aí por dois estudiosos, Singer e Nicholson, lá em 1772, Vejam vocês aí que tem um pouco mais, né, de 50 anos, né, que estas estruturas foram desvendadas. E nós temos aqui toda a complexidade. Imaginem vocês que se eu fizer um desenho aqui, né? Se eu fizer aqui um desenho, ó, eu vou fazer aqui um desenho, tá? E é como se eu estivesse pegando um recorte, tá? Eu vou aqui somente apagar, que eu quero fazer um recorte melhor na mesma, ó, eu vou pegar aqui este recorte e vou trazer para cá. Ó, é como se eu pegasse aqui aquele recorte, detalhasse, né, nesta estrutura. O que eu estou representando aqui, ó, da membrana plasmática, aqui dentro está o núcleo, eu estou aqui detalhando nesta parte. Olha a complexidade que toda membrana plasmática possui, tá? Então, nós temos aqui proteínas, que são proteínas que elas formam um canal entre o meio extracelular,
Fora da célula, está aqui, ó, meio extracelular, fora da célula, e o meio intracelular, que já é composto pelo citoplasma. Então, o citoplasma está aqui, ó, o meio intracelular, dentro da célula. Então, eu estou aí representando para vocês esse detalhamento, tá? No meio extracelular, eu vou ter proteínas, eu vou ter aqui, ó, vários tipos de proteínas, vou ter glicídios, tá? Vou ter as próprias estruturas lipídicas, né, que compõem aqui a membrana plasmática, que nós vamos ali detalhar um pouco mais, tá? E no meio intracelular, uma série de outras estruturas também, ó. Colesterol e glicolipídios, proteínas também, vários tipos de proteínas celulares, né? Todas essas são importantes para poder conectar o meio extracelular do meio intracelular, e aqui nós já estamos chamando de citoplasma, tá? Então, nós temos uma bicamada fosfolipídica, ó, uma primeira parte aqui e uma segunda parte aqui, ó. Então, assim, nós temos toda a complexidade da estrutura da membrana plasmática, que eu vou detalhar um pouco mais agora, ó, quando eu tenho aqui representado essa bicamada lipídica, em que eu tenho fosfolipídios que vão ter contato com o meio extracelular e uma outra camada, né, de fosfolipídios que vão ter contato com o meio intracelular. Então, imaginem vocês aí, desenhem na mente de vocês que essa membrana plasmática envolve toda a célula, todos os tipos de células, desde bactérias, que são seres unicelulares, amebas, protozoários, enfim, todos esses seres microscópicos unicelulares, até aqueles seres vivos pluricelulares, que são formados por tecidos, né? E cada célula vai possuir essa estrutura. Vamos continuar aí vendo que a estrutura da membrana plasmática, ela é composta por uma bicamada lipídica, e essa bicamada lipídica, ela é formada por fosfolipídios. Então, tem a estrutura dos lipídios e tem a estrutura dos fósforos, né, dos fosfatos, que estão ali no meio, entre o contato do meio externo e o meio interno, tá? Então, todas as proteínas estão inseridas nessa bicamada. E por que ela é chamada de mosaico fluido? Porque ela tem uma flexibilidade de movimentos, tá? Ela tem uma flexibilidade de movimentos e ela se adequa, digamos assim, à estrutura que aquele órgão possui. Imaginem, deixa eu comentar com vocês aqui, as células epiteliais, elas têm uma estrutura mais retangular. As células do tecido nervoso já vão ter outra estrutura, que é o neurônio, né? Então, todas essas, ela é uma célula, são exemplos de células que eu comentei para vocês. E essas células, elas vão ter formas diferentes. Então, ela está ali, vai sendo, compondo a estrutura que aquele tecido possui. Nós estamos vendo aí, olha, esse movimento, ó, eu vou ampliar aqui para vocês, tá? Da membrana plasmática, em que no meio extracelular, né, ela tem ali uma série de solutos, de substâncias que estão em contato com o meio extracelular. Essas substâncias, elas podem ultrapassar essa membrana plasmática, se assim elas tiverem tamanho e elas tiverem também características que permitam essa permeabilidade celular. A outra parte aqui, ó, é o meio intracelular. Então vejam que ela tem essa movimentação aí, conforme nós podemos ver nessa ilustração. Tá bom? Então vamos ver aí sobre essa permeabilidade da membrana, em que ela permite com que ocorram transportes por essa membrana plasmática. E aí pode ser chamado de transporte passivo, em que não há gasto de energia,
para a passagem dessas substâncias, e transporte ativo, em que elas só conseguem passar se ela for carregada de um lado, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular, tá? O transporte ativo vai ter outras divisões, como a divisão simples, divisão facilitada e também a osmose. Então, este é a divisão, a classificação dos tipos de permeabilidade que ocorrem na membrana plasmática. E nós vamos detalhar cada um destes. Vejam que no transporte passivo ocorre ali difusão simples, não há gasto de energia, tá? E para essas substâncias, sem gasto de energia, só vão passar partículas lipossolúveis. Por que lipossolúveis? Porque elas vão ter contato com as gorduras do meio externo da membrana, que são de lipídios, né? Ela e gordura com gordura, então eles conseguem ter este tipo de trânsito facilitado entre o meio extracelular e o meio intracelular. E a velocidade de passagem, né, ela é de acordo com o gradiente de concentração. Quando diz gradiente de concentração, isso significa se um meio está muito concentrado ou pouco concentrado. E este gradiente de concentração ele vai permitir passar mais rápido ou mais devagar, conforme a saturação que este meio se encontre. Tá? Então, eu tenho aí, olha, aqui em cima, ó, tem do meio extracelular, tem muitas substâncias e no meio intracelular, poucas. Então, qual é o sentido da passagem de onde está muito concentrado para onde está menos concentrado? E assim vai ocorrer esse mecanismo de transporte, né, entre essa permeabilidade que há na membrana. Vamos ver aí, continuando sobre transporte passivo. Difusão facilitada é um outro tipo, sem gasto de energia também. A velocidade é superior à velocidade da difusão simples. E para isso existem proteínas, né? Então aqui estão, ó, essas proteínas que elas vão facilitar a passagem do meio mais concentrado, e tá aqui a seta, para o meio menos concentrado. Está aqui a bicamada lipídica, né? Eles não vão ter adesão a essa camada de gordura aqui, e para isso eles precisam passar por entre as proteínas, difusão facilitada. Então, nós temos aí o transporte que pode acontecer, e nós temos aqui na ilustração, né? São proteínas, chamadas proteínas de canal. Inclusive, ali está passando, olha, uma substância por entre esses canais. Vocês estão vendo lá ao centro, né, dessa nossa membrana plasmática, e está ali facilitando a passagem dessas substâncias, ok? Vamos aí ver um experimento que foi realizado pela professora Gisele Palmeira. Veja aí. Olá, alunos! No desafio da aula de hoje, nós iremos realizar um experimento bem simples, utilizando apenas um ovo e também vinagre. Então, nós iremos pegar um ovo, colocar num recipiente transparente e cobrir esse ovo com vinagre. E agora, nós iremos esperar uns 2 dias para ver o que vai acontecer com esse ovo. Então, passados 2 dias, o ovo ficou assim, Então, a gente pode observar uma diferença no tamanho. Vocês podem verificar que o ovo ficou maior. E aí a gente quer saber de vocês, por que o ovo ficou maior e qual é o fenômeno que vai explicar para a gente esse experimento.
E aí eu pergunto de vocês, por que o ovo ficou maior? Porque houve ali uma passagem por entre essa casca, que nós ali até imaginamos que ela é, né, impermeável, que não permitiria, mas sim, permite. Por isso que permite a passagem, né, de substâncias. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com ovos, com cascas de ovos, são porosas e elas permitem a passagem de substâncias entre esse meio, né, o meio externo da célula, do ovo, para o meio interior, tá bom? Como nós vimos aí neste experimento. Vamos aí continuar falando sobre a osmose. A osmose é um tipo de difusão simples, é um processo de difusão de água através de uma membrana semipermeável. Então, isso tudo está relacionado à permeabilidade da membrana. A difusão simples é o transporte natural de moléculas e íons de um local com maior concentração para um local com menor concentração, tá? Então aí nós vamos ver umas ilustrações dos meios que representam esse transporte de substâncias do meio isotônico, hipotônico e hipertônico. No meio isotônico, o meio extracelular e o meio intracelular daquela célula estão iguais. Então, eles estão em equilíbrio osmótico. Não vai ter passagem de substâncias. No meio hipotônico, no segundo, a passagem vai ser em direção a baixa concentração de solutos. Então, onde tiver essa baixa concentração ali daquela substância, vai o sentido de direção. Agora nós vamos ter o meio hipertônico. No meio hipertônico, já vai ser a passagem para a maior concentração de soluto. Então, ele vai haver esse sentido de direção. Para cada um destes, nós temos importantes conceitos, como o soluto, que é a substância que vai ser dissolvida, tá bom? Pelo solvente. E o solvente, pessoal, ele tem um solvente universal, que é a água. Então, a água, ela dissolve substâncias, tá bom? Então, vamos lá relembrar. O soluto é a substância que será dissolvida e o solvente é a substância que irá realizar a dissolução. E a solução, né, é o resultado da mistura que há entre estes dois componentes aí, o soluto e o solvente. Então, vamos lá. Calma. Vou explicar de novo. Se eu tenho um copo d'água, vou começar com um exemplo. Se eu tenho um copo d'água, a água é solvente universal. Ele é utilizado para dissolver substâncias, ou seja, dissolver solutos. E aí eu tenho uma gota de um corante alimentício vermelho, por exemplo. Um corante alimentício azul, né? Um destes dois. Vamos lá. Assim, se eu pingar esse corante, essa gota azul, e aí ele é o soluto. O soluto azul, se eu pingar nesta água, o que vai acontecer? Aqueles átomos, eles vão começar a se espalhar pelo solvente. E é isso que vai acontecer. Está muito concentrado na gota e menos concentrado no ambiente lá do solvente, que é a água. E aí ele vai se espalhar. A solução é denominado resultado dessa mistura. Vai chegar um momento que todos os átomos ali do corante azul, ele não vai ser perceptível junto à água, todos vão ficar no mesmo tom, vai haver um equilíbrio entre aqueles soluto e solvente, ok? Então aí nós temos exemplos aí de osmose, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Vamos continuar vendo sobre o transporte ativo. No transporte ativo, há gasto de energia, tá? Então, essa energia, ela é chamada de ATP. ATP, adenosina trifosfato, é a molécula importantíssima para realizar todas as nossas atividades diárias, para ter forças para levantar, por exemplo.
É preciso proteína transportadora, né, que ela vai ligar-se àquelas partículas que será transportada, e também ela vai de uma região de menor para maior concentração. Vocês estão entendendo por que há gasto de energia? Porque ele vai ter que fazer uma força para transportar de um meio menor concentrado para um meio maior, de maior concentração. E assim nós temos a importância das proteínas. E aqui vocês estão vendo agora, ó, vocês estão vendo agora lá no meio uma proteína de canal entre o meio extracelular e o meio intracelular, onde vai haver esse transporte, tá bom? Então aí nós temos exemplos do que acontece dentro das células. Esse transporte ativo, ele tem também uma classificação: transporte ativo, transporte passivo e transporte facilitado. Para isso, nós vamos ter aí também, como disse, gasto de energia, e ele é muito utilizado em atividades celulares. Saibam vocês, a gente não percebe, nós nem imaginamos, mas nossas células estão trabalhando diariamente, a todo momento, porque o nosso organismo precisa estar vivo. E tem toda essa complexidade de funcionamento da célula, tá? Vejo aí no transporte de massa, em que é denominado de exocitose, que liberam substâncias para o exterior. Tem um outro conceito que é de endocitose, que é a entrada de substâncias para o interior da célula. E fagocitose ingere partículas grandes e material sólido. Então, eu tenho aqui, olha, que na etapa 1 eu vou ter aqui um processo de fagocitose, por exemplo, tá? Se fosse partículas líquidas, endocitose. Eu vou ter aqui a formação de um fagossomo, olha só, tá? Aí vai haver a formação de um vacúolo digestivo. Depois que houve esse processo de digestão, vai ter aí os resíduos, e esses resíduos eles serão eliminados para o meio exterior da célula, tá? Exocitose. Então, todos esses processos estão ocorrendo nas células, porventura, conforme as situações, né? Que, por exemplo, micro-organismos, toxinas, partículas que estejam ali em passagem pelo nosso organismo, tá? Vamos ver aí sobre um detalhamento sobre o processo de pinocitose de gotículas ou substâncias. Há pouco mostrei sobre fagocitose, né? Partículas sólidas, e agora pinocitose, sobre substâncias. Também ocorre a formação, o englobamento, né, pequenas partículas dissolvidas em água. Também ocorre o englobamento dessas partículas, ó, vejam aqui, ó, tá? Até formar ali um vacúolo, tá? E assim eles também vão ter um processo de digestão intracelular, tá bom? Dessas substâncias que tiveram contato com o meio extracelular, tá? Olha aqui a representação do citoplasma e a representação do núcleo também, tá? Então, todos estes são englobamento de substâncias que ocorrem dentro da célula. E assim é um meio de passagem, né, que ocorre entre o meio extracelular e o meio intracelular. Também ocorre essas etapas nas células vegetais. Saibam vocês que nas células vegetais também possuem membrana plasmática, também são seres vivos. E exterior a essa membrana plasmática, nós vamos ter a parede celular. A parede celular é que dá aquela estrutura rígida que as plantas possuem. Então, são formados de celulose, são estruturas características das células vegetais, das plantas, tá? Também ocorre aí as concentrações, os conceitos de hipertônico, isotônico e hipotônico, e esses processos de passagem, ó, hipertônico vai ter movimentação para o meio extracelular, né, onde tem
maior concentração de água. No isotônico estão equilibrados essas concentrações, e do meio hipotônico vai ter maior concentração, o sentido dessa migração, dessa passagem de água para o interior da célula. São assuntos aí que, do mesmo jeito que nos trazem encantamento, porque nós estamos detalhando como são formadas a estrutura celular, também trazem para a gente a necessidade de revisar esses assuntos, tá bom? Então, fique atentos aí à importância que a membrana plasmática tem para o funcionamento das células do nosso organismo. Assim foi a nossa aula. Tchau!